Graça e paz, seja bem-vindo ao mini podcast da Igreja Presbiteriana de Altinópolis. É uma alegria imensa estar aqui para mais um mergulho profundo nas Escrituras com quem nos acompanha hoje. Com certeza. E, bom, a nossa missão de hoje é fascinante. Nós vamos fazer uma análise bem detalhada da transcrição do sermão que foi ministrado pelo reverendo Daniel Zer da Silva lá no dia 15 de março de 2026. Um material riquíssimo, por sinal. Muito rico. O foco principal é explorar aquela metáfora bíblica poderosa sobre a edificação espiritual que está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Exato, onde o apóstolo Paulo fala sobre a gente ser um canteiro de obras de Deus, né? Isso mesmo. A ideia é extrair as lições sobre o que as pessoas estão construindo nas próprias vidas. Sabe, quais os materiais que a gente escolhe usar no dia a dia e como cada uma dessas nossas ações, inevitavelmente vai passar por um crivo divino. É um tema que, assim, tira a gente da zona de conforto, né? Porque o objetivo aqui é pegar essa teologia toda, que é super densa, e transformar num negócio prático para a rotina de quem está ouvindo a gente. E, para começar a desempacotar isso, eu queria falar sobre o terreno. Porque, pensa bem, antes de alguém levantar uma parede ou colocar um telhado bonito, a pessoa precisa entender onde essa obra está sendo erguida. Com certeza, o terreno é tudo. E o contexto dessa carta aos Coríntios é um negócio meio caótico. Não era uma cidadezinha qualquer. Corinto era uma metrópole agitada, um centro comercial. Tipo, imagina uma mistura de Nova York com Las Vegas da antiguidade. Nossa, uma definição perfeita. Era uma cidade fervilhante. E essa mentalidade competitiva, toda essa vaidade, acabou vazando para dentro da igreja. Era uma comunidade cheia de dons, mas completamente rachada ao meio. Tinha intriga, ciúme, o pessoal começou a criar umas facções, dizendo, eu sou do lado dos ricos, ou eu sigo fulano. O ser humano tem essa mania de criar fã-clube pra tudo, né? Até na teologia. Exatamente, fã-clube teológico. E é bem no meio dessa bagunça que o apóstolo Paulo entra, mas ele entra se colocando como um prudente construtor. E a postura dele é cirúrgica aí, porque ele não tenta só apaziguar os ânimos, sabe? Do tipo, vamos dar as mãos e ficar em paz. Ele vai direto na raiz do problema estrutural. Ele mexe na fundação, não é? Sim, ele diz com todas as letras que já lançou o único fundamento possível para qualquer comunidade que queira ficar em pé, que é Jesus Cristo e o seu evangelho. Ele deixa muito claro que a obra inteira começa e se sustenta unicamente na graça de Deus. Se não tiver essa graça, o chão cede, é areia movediça. Exato. A igreja lá em Corinto estava tentando construir a vida espiritual em cima do carisma humano, da sabedoria filosófica da época. E Paulo vem e diz que isso simplesmente não aguenta o peso. Sabe, lendo essa explicação do sermão, me veio uma analogia na cabeça. É como se a vida fosse um imenso canteiro de obras divino. Aí o próprio Deus convoca a gente, entrega, o capacete de segurança, as botas, as luvas, e diz, olha, a base de concreto armado indestrutível já está aqui. O chão não vai ceder. Agora é com vocês. Vamos trabalhar. E a advertência do reverendo é muito direta. Não dá para misturar essa base com outras coisas. Não mesmo. Não tem como fazer um enxerto de palestras de autoajuda ou técnicas de coaching corporativo junto com o evangelho. A base é exclusiva. E se a gente conectar isso a um panorama um pouco maior, a gente percebe uma dinâmica muito bonita entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nossa. Porque às vezes rola um mal-entendido, né? De que a pessoa não precisa fazer nada. Isso, a ideia de que, se a graça faz tudo, eu posso cruzar os braços, mas a mecânica que o texto mostra é outra. O fundamento é intocável, Deus já finalizou. Mas a forma como a gente constrói em cima desse concreto exige uma ação nossa. Uma resposta ativa, né? Sim, e tem um paradoxo aí. Enquanto a pessoa está edificando o reino, tipo, acolhendo alguém, ensinando uma criança ou evangelizando, ela mesma está sendo edificada por dentro. Nossa, é verdade. É uma via de mão dupla. É uma fornalha que molda o caráter. O trabalho no reino não esgota a pessoa se for feito na base certa. Pelo contrário, quem se abaixa para servir é quem mais cresce. Que perspectiva fantástica.
Bom, mas assumindo que essa base de concreto já está lá garantida, a grande questão passa a ser os materiais, certo? O que a gente está escolhendo puxar do almoxarifado para levantar o nosso edifício. Essa é a parte que dói um pouco, né? Dói bastante. O sermão traz aquele contraste colossal. De um lado, ouro, prata e pedras preciosas. Do outro, madeira, feno e palha. Uhum. E o reverendo explica, de um jeito muito aterrador, o ouro e a prata não são coisas místicas inalcançáveis. Estamos falando de profundidade no evangelho, oração genuína, comunhão. Coisas do dia a dia. Sim, aquelas pequenas ações feitas com gratidão, dar um copo de água, preparar uma refeição para a família depois de um dia exausto, sem ficar resmungando pelos cantos. Nossa, essa parte de não resmungar é o verdadeiro teste, né? Nem me fale. Ou então conversar com alguém que precisa de atenção num momento que a sua única vontade era se trancar no quarto e não ver ninguém. E o que é fascinante nisso é a física da metáfora. Por que palha e madeira? Porque, pensa bem, a palha faz volume muito rápido. Se o objetivo de alguém é só subir uma parede correndo para que os outros vejam e aplaudam, a palha é perfeita. É barata e enche os olhos. Exatamente. Engana a vista. Cria uma fachada de espiritualidade, mas por dentro é oca. A madeira e a palha representam aquela vaidade, o comodismo, aquele egoísmo disfarçado de zelo. E, com o tempo, a palha apodrece. Pega umidade, junta bicho. E falando em juntar bicho, a gente tem que mencionar aquela ilustração incrível do sermão sobre o quartinho da bagunça. Todo mundo conhece alguém que tem um cômodo assim em casa, ou, sejamos honestos, às vezes a gente mesmo é o dono do quartinho. Pois é, eu tenho que confessar que já tive um desses. Aquele espaço no fundo da casa onde a gente vai jogando tudo que não tem coragem de jogar fora. O pneu velho, a caixa de papelão, a cadeira manca. E aquele entulho cresce silenciosamente. E junta poeira, junta aranha. Escorpião. E a comparação bate forte porque é exatamente isso que a gente faz com o coração. A gente vai acumulando ressentimentos antigos, maus hábitos de estimação e o espaço que deveria estar cheio de coisas de valor eterno fica lotado de entulho. É uma imagem que ilustra direitinho como a gente tolera a mediocridade espiritual, sabe? E para combater isso, o Sermão foca no discipulado contínuo. Porque construir com ouro dá trabalho. O ouro não fica dando sopa na superfície, você tem que cavar. Tem que garimpar. Isso, garimpar. E discipular alguém exige esse garimpo emocional. Não dá para a pessoa ser boa numa coisa e reter o dom só para ela, criando aquele complexo de insubstituível. A edificação real acontece quando a gente treina outras pessoas. Com certeza. O legado não se constrói com fita crepe e palha, né? E aí a gente chega num ponto que é a fase final de qualquer obra, a inspeção. O teste definitivo. Porque toda obra recebe a visita do engenheiro-chefe. O texto fala sobre o dia, com letra maiúscula, que é o momento do juízo. E diz que todas as obras vão ser testadas pelo fogo. E aqui eu vou fazer o papel de advogado do diabo por um instante. Manda ver. Se eu creia no fundamento inabalável, que é Cristo, a minha salvação já não está no bolso. O meu nome já não está no livro da vida. Está sim. Então por que eu me preocuparia com esse fogo? Não seria muito mais racional eu ficar na minha, deitar no comodismo e aceitar que a minha recompensa lá no céu vai ser um pouquinho melhor? Afinal, o fogo não vai tirar minha salvação. Nossa, essa é a armadilha clássica do pensamento utilitarista, né? É muito importante a gente esclarecer a teologia por trás disso. Para quem está sobre o fundamento, esse julgamento não é para decidir quem entra e quem não entra no céu. A entrada está paga. Exato, pela graça. O que está em jogo é o galardão, a recompensa. O fogo na Bíblia, ele revela a essência. Ele ilumina o que está no escuro e consome o que não presta. A palha e a madeira viram fumaça em 1 segundo. Não sobra nada. Nada. A pessoa é salva, claro, como que através do fogo, mas ela sofre o que o texto chama de dano. E o dano não é uma punição no sentido de inferno. O dano é o luto de perceber que você jogou a única vida que teve no lixo, construindo futilidades. É chegar de mãos abanando diante do Criador. O luto de uma vida desperdiçada. Isso é muito pesada.
Muito. Mas o reverendo quebrou um pouco dessa tensão no sermão com algumas ilustrações muito boas. Primeiro, ele derruba aquele mito de que vai ter um telão de LED gigantesco no céu transmitindo os pecados da pessoa por uma arquibancada lotada. Ah, ainda bem, né? Imagina o desespero. Pois é, não é um tribunal de exposição para passar vergonha. E aí ele usou uma outra analogia que beirou a comédia. Sabe aquele antigo programa do Silvio Santos? Ah, da cabine de vidro. Esse mesmo. A cabine de vidro. A pessoa entrava lá, ficava isolada com um fone de ouvido, tocando uma música altíssima, não dava para escutar absolutamente nada do auditório. Ela ficava totalmente alheia ao que acontecia no palco. Exatamente. Aí o apresentador levantava, tipo, a chave de um carro zero ou uma viagem e perguntava para quem estava na cabine se a pessoa trocava aquele prêmio por, sei lá, um pente. E a plateia inteira gritando não. Mas a pessoa, no escuro, gritava sim a plenos pulmões. A porta abria e ela descobria que tinha trocado um carro por um par de meias velhas. Dá até pena de lembrar, né? Mas é perfeito. E a provocação dele é brilhante. Perder tempo, saúde e energia com futilidade a vida inteira não seria exatamente fazer essa troca cega? O indivíduo fica surdo para a eternidade, focado no próprio umbigo. Aí, quando a porta abrir no dia do juízo, ele vai ver que trocou uma recompensa gloriosa por briga de internet e vaidade. É a dor de uma péssima negociação com a própria existência. E tem um detalhe sobre esse fogo revelador que a gente não pode pular. Ele também serve para incinerar desculpas. Como assim, desculpas? A mente humana adora fabricar álibis. A pessoa diz para Deus que não orou porque não teve tempo, que não ajudou o próximo porque o trânsito estava muito ruim, ou porque tinha que passear com o cachorro. Mas, sob a luz daquele fogo, não tem máscara. Ah, sim. O extrato de horas do Netflix ou do rolar da tela no celular vai desmentir a pessoa na hora. Exatamente. O extrato não mente. E uma coisa fundamental que o reverendo frisa: essa teologia destrói totalmente qualquer ideia de purgatório. Opa, explica melhor essa parte, por favor. É que o purgatório seria um lugar de punição para expiar pecados, né? Para a pessoa sofrer um pouco e pagar uma dívida antes de entrar no céu. Mas Paulo é muito claro. O fogo testa as obras e não os pecados. Entendi. O pecado já foi pago na cruz. Acabou. O que queima lá é a palha da edificação mal feita, gerando a perda do galardão. Não é um sofrimento para comprar a salvação. Isso muda a perspectiva toda. Traz uma liberdade enorme, porque o nome da pessoa está seguro, mas ao mesmo tempo dá um frio na barriga porque a obra vai ser inspecionada. E essa ideia de inspeção joga a gente direto para a forma como tratamos a igreja. O corpo coletivo. Isso. O texto de Coríntios 3,16 diz: "Não sabeis que sois santuário de Deus." E aí vem uma advertência duríssima contra quem tenta destruir esse santuário. É uma mudança de tom na carta. E o sermão não alivia. Ele fala do joio no meio do trigo. É um alerta contra as pessoas que usam o ambiente da igreja, que é sagrado, para coisas corrompidas, tipo tentar enfiar falsas doutrinas, ou usar a igreja como palanque político para ganhar voto. É o tal do balcão de negócios, né? Exato. Ou os falsos líderes que usam o altar para autopromoção narcisista. Mas olha que interessante, a régua não bate só nessas pessoas mal intencionadas. Ela bate no crente que vive no piloto automático também. Aquele que sofre de apatia crônica. Esse mesmo. O cara vai no culto como quem vai no correio pagar um boleto. Ele entra, senta lá atrás, espera dar horário e sai. Se alguém perguntar para ele na calçada sobre o que foi o sermão, ele não sabe dizer uma palavra. A mente está longe. E, de novo, eu vou colocar o dedo na ferida aqui. Olhando para esse cenário de risco, líder falso, briga, política. Não seria mais seguro eu adotar essa postura anestesiada, o famoso não me meto, não dou opinião e não me envolvo? Eu fujo do atrito e não junto entulho. Não é uma boa estratégia? Olha, isso levanta uma questão importantíssima. Porque essa fuga para o conforto é a desculpa padrão de hoje em dia. Só que a omissão no reino de Deus não é neutra. A omissão é madeira e palha na sua essência. Nossa, forte isso. Mas é verdade. O comodismo é ativamente condenado.
Aquele medo de se envolver no discipulado porque pessoa nova traz problema e ignora a natureza da obra. Pessoas dão trabalho porque são pedras brutas, né? Mas a abstenção não vai produzir ouro. Produz só o vazio. Exato. Quando Paulo diz que somos santuário de Deus, ele dá uma identidade sagrada para nós. Ninguém recebe as ferramentas do Criador para ficar sentado no banco assistindo os outros suarem a camisa. Fica feio, né? Fica. E a beleza real disso é que essa sacralidade não precisa de holofote. Organizar o estacionamento debaixo do sol quente, limpar o banheiro da igreja com amor e dedicação é construir com pedra preciosa do mesmo jeito que quem está ensinando no púlpito. Maravilhoso. Isso vira o jogo. Tira aquele peso de ter que ser a estrela do show, devolve a dignidade para o trabalho anônimo. Sim, a glória está em ser útil por amor e não pelo glamour da função. Perfeito. E isso nos leva para o fechamento da nossa análise de hoje. Porque a gente falou bastante sobre fogo, sobre perder galardão, mas a gente tem que amarrar isso com a lente da esperança. Sem dúvida. Porque, se a gente pensar bem, o conforto que esse texto traz é indescritível. Apesar do fogo e do risco do feno, a mensagem central é o amor de Deus. Imagina, o arquiteto do universo olha para seres humanos teimosos, falhos, cheios de defeito e diz: vocês são o meu santuário. Isso é monumental. É grandioso demais, a presença de Deus habita ali. E quando a pessoa entende que a base, Jesus, não cede nunca, isso quebra a corrente da culpa paralisante. A vida não precisa ser uma corrida de medo, apavorada com a punição. Vira uma jornada de gratidão, certo? E isso, a alegria da dependência de Deus. O motor do nosso trabalho vira o amor pelo fundamento e não o medo do juízo. É, um chamado para parar de apenas sobreviver e começar a viver de verdade, colocando tijolo por tijolo de algo que não vai virar cinza. E para fechar com aquela pulga atrás da orelha, eu quero deixar uma provocação para quem nos escuta pensar durante essa semana. Essa eu quero ver. Pensa no seguinte: e se aquelas grandes conquistas que a gente passa a vida inteira suando para exibir para os outros, sabe, os troféus que a gente usa para provar quem é importante? E se tudo isso for só um monte de feno bem iluminado? Nossa! E se o ouro inquebrável estiver, na verdade, escondido naquelas atitudes minúsculas e invisíveis do seu dia a dia? Talvez o ouro mais puro da vida seja um momento de paciência colossal que ninguém gravou para as redes sociais. Ou uma ofensa pesada que foi perdoada em silêncio absoluto. Fica aí a reflexão. O que está na sua mão agora? É palha ou é ouro? Excelente provocação. Eu fiquei maravilhada com a profundidade do estudo de hoje. Eu também fiquei muito impressionado com o quanto isso é prático. E com essa reflexão nós encerramos por hoje. Eu quero convidar todo mundo com muito entusiasmo para estar de volta com a gente no nosso próximo podcast na semana que vem. Nós vamos continuar explorando textos e tirando lições que transformam a nossa rotina. Um grande abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo.